Voltamos a falar agora com o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da JUF na 5ª Região. O assunto do Justiça para Todos de hoje é a reforma da Previdência, que está sendo discutida no Congresso Nacional. Estou falando agora exatamente dos servidores públicos, né? Quais são os prejuízos causados? Porque, na verdade, muita gente faz o concurso público já prevendo um edital, né, com alguns benefícios que existem mesmo para a carreira, né, pública. A reforma da Previdência, tanto apresentada pelo governo como relatório, ela traz prejuízos aos servidores públicos. Em relação aos servidores, né, no caso regime próprio, quero dizer que desde 2013, os servidores que ingressaram após 2013 já se submetem ao teto do regime geral. Ou seja, eles contribuem no máximo até o teto do regime geral e se aposentam com esse valor do regime geral. Então a reforma em relação aos servidores ela já foi feita no Brasil. É necessário passar um tempo para equilibrar essas contas. A contribuição do servidor público, ela se dá em cima do vencimento ou do subsídio, no caso de magistrado, membros de carreira. Então se dá no valor total. Ele não contribui em cima do teto. Você fala dos servidores anteriores a 2013. Os que ingressaram anteriormente a 2013, eles contribuem em cima dos vencimentos. Então é lógico que a aposentadoria dele, para esses servidores anteriores a 2013, com a forma de cálculo, será superior aos trabalhadores do setor do regime geral, do setor privado, que contribuem até o máximo o teto da Previdência Social. Então não dá para comparar e dizer que o servidor público é privilegiado porque a aposentadoria dele é maior, mas lógico que o que entrou anteriormente a 2013, ele recebe um valor maior porque ele contribuiu com 11% em cima daqueles vencimentos. Ele contribui 6,1 vezes mais do que o setor privado, que é uma média de R$600, 600 e poucos reais a contribuição máxima do trabalhador do setor do regime geral. Então é lógico, isso aí não é uma questão de um privilégio. Na verdade, ele contribui mais e por uma questão matemática, lógica, ele deve receber o valor maior. Agora, desde 2013, aqueles que ingressam no serviço público, eles já se aposentam no máximo com o teto do regime geral. Então está igualado as duas categorias, servidores públicos e setor privado. O grande problema é que o relator apresenta uma proposta de reforma alterando a regra do governo, algumas regras do governo, algumas propostas do governo, mas querendo incluir servidores anteriores a 2003, anteriores à nossa emenda 41/2003, servidores que ingressaram antes desse período, que teriam direito à integralidade, que seria a aposentadoria com os mesmos proventos da ativa, dos servidores de ativa, e a paridade, que seria a atualização desse valor nos mesmos termos do servidor da ativa. E aí o governo pretende que esses servidores só obtenham a integralidade, a paridade, apenas quando eles tiverem 65 anos, 62 anos. Uma questão que vai trazer um prejuízo para muitos servidores públicos. Primeiro, porque esses servidores, muitos deles, principalmente os mais velhos, estavam com a idade já para se aposentar daqui a 1 ano, 2 anos. E vão precisar trabalhar mais 9 anos, 10 anos. Isso causa uma injustiça muito grande. No caso da pensão por morte também, né? No caso do servidor público que contribuiu, que tinha um salário X a vida toda, existe um prejuízo também, né? Exatamente. O servidor público, se ele vem a óbito, seja servidor público, se ele vem a óbito, o cálculo ele é feito a partir de 60% do salário de benefício. Então 60% é uma redução muito grande do poder aquisitivo daquele grupo familiar. Mas não é só isso. Se num grupo familiar tivemos o marido e mulher, todos os dois servidores públicos, se um vem a óbito ou um está aposentado, no final das contas não pode haver acumulação de aposentadoria com pensão. Não pode ser acumulada aposentadoria com pensão, o que é uma regra injusta porque os dois contribuíram à Seguridade Social. Se há contribuição dos dois, é lógico que vai gerar 2 aposentadorias e, naturalmente, com o óbito de um, vai gerar uma aposentadoria e uma pensão. Então, devem ser acumulados. Senão, vai colocar determinados servidores públicos passar a vida toda tendo padrão de vida, de classe média, muitos, mas vai reduzir a uma situação de pobreza. E eu queria, por fim, ilustrar um exemplo interessante. É a questão da aposentadoria por incapacidade. Vou citar um exemplo de um cidadão, de um trabalhador, que contribuiu uma média de 4 anos. Infelizmente, nesse exemplo, ele foi acometido de uma doença como um câncer e precisou se aposentar. Pelas regras da reforma, ele será aposentado por invalidez, por incapacidade, com a média de cálculo, a forma de cálculo de 51%
do salário-benefício mais 1% por ano de contribuição. Como ele trabalhou 4 anos, então ele fica com 55%. Se ele vem a óbito, a esposa, enfim, eu citei o exemplo, mas pode ser o exemplo também da esposa que vem a acontecer a doença, enfim, mas a esposa vai ter direito a 60% da aposentadoria desse trabalhador. É bom registrar uma questão bastante importante. Tanto a doença profissional como acidente do trabalho, garante-se ao trabalhador, tanto do regime geral como ao servidor público, garante-se uma aposentadoria em outros termos. Porém, não sendo caso de doença profissional nem de acidente do trabalho, o servidor ele se submete a essa forma de cálculo de 51%, que é o caso 51% mais 1% por ano de contribuição. Esse é o caso do exemplo citado do homem que é acometido por uma doença como câncer, ou seja, não é acidente do trabalho nem doença profissional. É uma característica muito comum de muitas categorias do serviço público. Eu falo da questão dos magistrados. Os magistrados, é difícil acontecer a doença profissional, o acidente do trabalho. Então, o que é mais comum são geralmente doenças que não são relacionadas a essas características e aí a forma de cálculo, por consequência, do benefício de aposentadoria será de 51% do salário-benefício mais 1%, o que torna o benefício bastante inferior a um padrão, né, razoável, né? Deveríamos modificar essa regra também.